Nós sabemos que o mercado brasileiro é extremamente limitado em questão de opções de investimentos. Por isso, eu vou te trazer alternativas para buscar outras opções fora do Brasil. Nesse vídeo você vai aprender alternativas de investir no mercado internacional para se blindar de uma vez por todas das crises que acontecem. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Muitos dos que me acompanham desde o início do canal sabem que a minha estratégia é a seguinte: teve algumas pequenas modificações desde o início, mas segue mais ou menos a mesma coisa, que são 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 22% em investimentos internacionais e 3% em criptomoedas. Eu já fiz um vídeo sobre como investir em ações e como investir em fundos imobiliários, dessa vez é o mercado internacional, e comenta aqui embaixo se tu quer saber ainda de renda fixa ou até mesmo de criptomoedas, que eu faço outro vídeo trazendo esse conteúdo para vocês. Antes de eu entrar nas alternativas do mercado internacional, é importante eu falar o porquê de investir nesse mercado. Porque nas crises que acontecem, por exemplo, a do Covid, a crise de 2008, todas refletem aqui no Brasil, sem exceção. E quando acontecem essas crises, geralmente o dólar sobe, ele se valoriza, justamente porque o real está se desvalorizando. Então o dólar se valoriza. Com o dólar se valorizando, tendo investimentos internacionais, nós vamos conseguir se manter ao longo dessa crise. Por exemplo, no meu método de investimento, na minha estratégia de investimentos, existe 22% da carteira em investimentos internacionais. Justamente porque, se a parte de ações brasileiras cair, a de investimentos internacionais, historicamente, na média, vai subir justamente por conta do dólar. Então vamos lá para as alternativas de investimentos no mercado internacional. Uma das formas mais simples de se investir no mercado internacional é através de ETFs. Eu acredito que é uma das formas que mais faz sentido. A próxima que eu vou falar é a forma que eu uso, mas eu vou explicar todas as formas aqui. Em primeiro lugar, eu vou explicar os ETFs, que se chamam Exchange Traded Funds, que são fundos de índice, como eu falei no vídeo passado, que investem em determinada estratégia. Nesse caso, para investir no mercado internacional, tem que investir em índices que investem em empresas lá de fora. Por exemplo, o IVVB11. Não é recomendação de compra nem de venda, é só um exemplo educacional, que investe em um índice, que é o S&P 500, que reflete a rentabilidade das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, por que a gente não vai querer estar exposto a um mercado em que as maiores empresas do mundo estão lá, em que historicamente tende a render sempre para cima? Esses ETFs, eles são listados em bolsa de valores, então eles vão ter oscilações ao longo do período. E quais são os principais benefícios de se investir em um ETF? Em primeiro lugar, disparado é a diversificação que esse ETF traz. Porque imagina só, você comprar o IVVB11, que hoje deve estar em torno de R$250 por cota, você compra uma cota disso e está exposto à variação de preço das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não é uma boa? O segundo ponto que é interessantíssimo de ETFs, que é o baixo custo. A taxa de gestão, a taxa de administração deles é baixíssima. Em geral, na esmagadora maioria, é muito baixa a taxa. Então, geralmente as taxas são mais baixas do que os fundos tradicionais que a gente vê por aí. Terceiro ponto, liquidez. Como as cotas são listadas em bolsa de valores, nós temos liquidez para vender a qualquer momento que a gente quiser. Obviamente, o preço a mercado, ou seja, se tiver 150, tu vai conseguir vender por um preço próximo a 150, não vai conseguir vender por R$300, por exemplo, mas tem liquidez. No momento que você precisar sacar, vai poder sacar tranquilamente. Obviamente durante o horário de funcionamento da bolsa. Quarto ponto é a transparência. O que acontece? Nos fundos de investimentos tradicionais, eles demoram em torno de 6 meses para divulgar a sua estratégia, a sua carteira de investimentos. Os ETFs, eles são obrigados a divulgar diariamente. Eles divulgam a composição da carteira como um todo e também a posição que tem em cada ativo. Ou seja, é muito mais transparente para o pequeno investidor e traz muito mais visibilidade para esse tipo de investimentos, justamente porque é mais transparente. Consequentemente, isso aumenta a liquidez. Outra opção super interessante que eu comentei, que é a que eu mais gosto, são os fundos cambiais. Não necessariamente cambiais, mas que investem no mercado lá de fora e não necessariamente só na moeda de fora.
Mas falando de fundos cambiais aqui, eles buscam acompanhar, como eu falei, a variação de uma moeda, seja dólar, seja euro, seja pesos, depende. E aí esses fundos, eles geralmente investem em títulos de dívidas externas, ou seja, o título de dívida famoso que a gente conhece é o Tesouro Direto. Esses fundos eles podem investir no Tesouro Direto lá dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Eles podem também investir em moedas, como eu comentei, em ações de empresas do exterior e diversas outras estratégias que existem. A rentabilidade que acontece nesses fundos é diretamente ligada ao que ele investe e também à flutuação de câmbio. Então, vamos supor um fundo de ações do exterior. As ações que compõem esse fundo subiram 10% no período de um ano. E o dólar, nesse mesmo período, subiu mais 10%. Então, a tua rentabilidade nesse fundo vai ser 20%, porque pega a do dólar mais o que esse fundo render. Assim como pode acontecer, por exemplo, das ações subirem 10% e o câmbio cair 10%. Ou seja, você ficou no 0 a 0. Como se trata de um investimento cambial, moedas, é algo que não é para todo mundo, porque historicamente tem mais volatilidade do que o normal, então envolve riscos. Vai de cada um investir ou não. Além dessas duas formas, existe uma terceira forma que eu não vou entrar aqui a fundo porque não é a realidade da maior parte dos brasileiros. Mas existe a possibilidade de investir diretamente em ações lá fora. Essa é uma opção que exige muito mais conhecimento do que investir no mercado brasileiro, porque lá o mercado é extremamente mais eficiente do que aqui, então é difícil a gente achar empresas baratas, difícil a gente achar empresas descontadas em relação ao seu valor patrimonial. Então, caso você queira, existem formas fáceis de investir no mercado de fora. Por exemplo, a XP já abriu uma corretora lá fora, que dá para acessar pelo aplicativo normal. Existem outras corretoras também, por exemplo a Avenue, que é uma corretora feita por brasileiros para brasileiros. Ou seja, o site é tudo em português, então também é bem interessante, é bem similar à XP. Nesse vídeo você aprendeu sobre algumas alternativas de se investir no mercado internacional. Por fim, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e também inscreva-se no canal para que o investimento internacional vá para mais pessoas e para que mais pessoas consigam se blindar de crises. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!